Tô de volta com o nosso Vida Melhor, no momento que eu sei que você vai amar, porque todos nós ficamos muito felizes quando ela tá aqui, porque ela fala o que precisamos ouvir, nos ajuda a entender sobre a saúde da nossa pele, dos cabelos. E olha, hoje a gente resolveu falar também sobre celulite. E ela, que é minha dermatologista, com tanto orgulho, gente, eu tenho tanta gratidão de poder falar isso e de estar com a pele bonita, porque eu posso falar sem falsa modéstia. Minha pele tá bonita. Outro dia até fez um story falando, obrigada, doutora. Só que ela já Jacobs. nasceu assim, então o mérito não é meu. É uma das maiores experts em procedimentos estéticos do país, uma das maiores dermatologistas, se não for a melhor do Brasil. Para mim, é melhor que a minha. Dá licença, tá? Olha, mas que honra. Meu Deus. Seja muito bem-vinda. Obrigada, mais uma vez. Eu me sinto muito acolhida, com muito carinho por mas todos. aqui a gente gosta demais quando você vem, sabe? Eu tive até uma reverência real aqui quando eu entrei. Você não viu? Uma reverência? Fizeram até uma reverência. E merece mesmo, merece mesmo. Aí Bom, lá. E é unânime. Todo mundo que eu converso e falo, as pessoas têm me perguntado bastante sobre a minha pele, né? Cláudia, sua pele tá bonita. Fala, doutora Elis Jacobs. E todo mundo fala, ai, ela é demais, ela é o máximo. É, gente, e vale a pena ter uma conversa com ela. Porque até outro dia eu postei isso, não é só uma médica maravilhosa, excelente, não. É uma pessoa com um conteúdo tão incrível, eu fico encantada, porque ela entende tudo de história antiga, moderna, ela entende tudo de internet, ela toca piano como ninguém. É uma coisa, sabe, daquelas mulheres que a gente se inspira. Olha, Parabéns. eu tive aulas aqui de história, de geografia com você, com o Paulinho. O Paulinho sabe também muito, né? Eu até estava anotando, agora me chamaram, eu entrei atrasada por causa das anotações, que é uma verdadeira aula vir aqui. Que delícia. Bom, mas vamos falar sobre celulite? A verdade é que celulite ninguém gosta de ter, né? Pois é, e você estava muito bem observando que a celulite está intimamente ligada à condição feminina. Homem não tem celulite. Pois é. De jeito nenhum. Pode estar acima do peso, não importa. Não importa nem a genética, só as mulheres têm, porque é algo ligado ao hormônio feminino, ao estrógeno, e que determina aquela conformação da gordura, que também, tudo tem um lado bom e um lado ruim, né? Então, aquela conformação tão atraente, a curvilínea da mulher, e aquela distribuição da gordura embebida em água, líquidos e algumas traves, né? Como se fossem grades de tecido mais conjuntivo, mais firme, e que aprisiona a gordurinha ali, fazendo aqueles furinhos tão típicos. É claro que existem muitas maneiras de se combater. Existem graus diferentes de celulite? Já ouvi falar disso. Sim, pelo menos 4 graus. Algumas classificações dão 5 graus. Mas é claro, existe uma celulite muito incipiente, que quase a maioria das mulheres, principalmente descendentes de italianas, de espanholas, de árabes, portuguesas, tem um grau. É engraçado que as nossas top models, né, famosas, as brasileiras inclusive, muitas vezes descendentes de alemães do sul do Brasil, já não são tão propensas a celulite. Tipo a Gisele. Exatamente, são longilíneas, essas moças, Ana Hickman, né, são moças com a conformação europeia mais nórdica, que não é uma etnia com tendência a celulite. Já italianas, portuguesas, árabes têm essa tendência, o corpo curvilíneo. É claro que temos que aceitar, é até bonito essas diferenças da conformação. Isso é legal, eu acho que a gente tem mais que levantar essa bandeira dessa aceitação das diferenças. Sabe que a gente foi para as ruas conversar com um pouco dessa população feminina para entender, né? Então a gente conversou para saber como é que elas lidam com a celulite, o que elas fazem. Depois a gente também foi numa farmácia de manipulação para saber o que tem de novidade. Será que tem alguma coisa mais moderna, menos moderna? Porque ficou todo mundo querendo o produto moderno. Vamos acompanhar, depois a gente continua nosso bate-papo. Pode rodar. Cláudia, a celulite realmente é o terror da mulherada. E nós viemos até as ruas para saber como elas lidam com ela, que é a vilã da beleza. Eu procuro só melhorar minha forma de alimentação. Faz exercícios físicos também? Faço 2 vezes por semana, faço academia. Estria eu tenho, celulite eu não tenho.
E a sua alimentação, como que é? Eu acho que é genética, né? Porque eu não me alimento muito bem, não. Porque eu evito refrigerante, frituras, e eu procuro ter uma alimentação bem regrada durante a semana. Quando eu quero comer alguma besteira, eu procuro deixar sempre para os fins de semana. E aí, com isso, você diminuiu sua celulite? Sim, eu já tive bastante, mas hoje em dia, estria sim, celulite não. E isso te incomoda? Bastante, porque às vezes você quer pôr uma roupa e todo mundo vê essas coisas e pra gente, mulher, fica muito feio, né? Não me incomodo, pra mim é tranquilo. Hoje em dia existem diversos tipos de tratamentos para a celulite. Dentre eles estão os medicamentos manipulados. O mercado farmacêutico de manipulação realmente busca nas plantas, na natureza, sintéticos, vários tipos de tratamento de uso oral, de uso tópico no combate à celulite, que é uma consequência muitas vezes da obesidade, trazendo problemas muito mais sérios, né? Que a gente sabe de acúmulo de gorduras. A especialista ressalta alguns outros pontos fundamentais para ter um bom resultado. Além de todos esses tratamentos, do que se tem hoje nas clínicas de dermatologia, os equipamentos potentes de alta frequência, os ativos cada vez mais eficazes e eficientes, não pode eliminar uma alimentação saudável, melhora de hábitos alimentares e prática de atividades físicas. Só assim se consegue um resultado mais eficaz. Faz sentido, Olha, né? Obrigada, as pessoas Tânia. estão orientadas, inclusive as moças que foram entrevistadas falaram. E se cuidam, né? Muito Isso é interessante. corretamente. Evitam o refrigerante, as frituras. É isso que foi destacado pelas moças na rua, entrevistadas. Veja como a mídia faz o seu papel, né? Os médicos falando na mídia. A celulite são 3 fatores: gordura, água e traves de tecido fibroso. Não há celulite que não melhore se perdendo 3 quilinhos, né? Então, fechar a boca é o primeiro passo. Então, essa, como a moça falou, ela deixa para o fim de semana uma coisa que ela goste mais. Ninguém é perfeito, ninguém é santo, né? É verdade. A gente acaba caindo nas tentações. Né? Sim. Eu, por Menos exemplo, agora você, comi né, um bolo de chocolate Que delicioso. você me mandou lá. Pois é. Então, veja, tudo é uma questão de compensação. Então, perder um pouco da gordura, sempre há 1, 2 quilinhos, se a moça está notando a celulite, que pode ser perdido com uma ênfase na musculatura. Muitos vão dizer que não há tempo de fazer ginástica e muitas não têm mesmo. Mas muita coisa pode se fazer até no seu ambiente. Em vez de pegar o elevador para 2, 3 andares, suba a escada, né? Tente fazer aquele exercício em pequenas coisas. Parece que não é significativo, mas é. Porque, de fato, a nossa vida urbana nos leva a ficar muito sentadas, muito no computador. Então, um pouquinho de exercício, a perda de um pouco de gordura. Uma outra mocinha ali falou uma coisa importante: refrigerante. Refrigerante, mesmo os diet, contém muito sal, retém muito líquido. Porque o líquido também é outro fator de agravante da celulite. Muitas de vocês devem sentir, na época pré-menstrual, o anelzinho fica mais apertado, a calça dá mais trabalho para fechar. Então, é uma certa retenção de líquido que ocorre nessa época, por isso que muitas mulheres sentem um agravamento do quadro da celulite na época pré-menstrual. Então, nessa fase, naquela semana crítica, diminua o sal, faça um dia só de verduras, de saladas, sem muito tempero, sem muito sal na comida, tirando um pouco o carboidrato. Claro que o carboidrato retém mais líquido, não se pode viver completamente sem eles, mas fazendo aquele equilíbrio. E os ativos que existem, procurem os cremes que funcionam, com cafeína, com hialuronidase, tiomucase, como falou a farmacêutica, a doutora Tânia, que estava falando. Existem muitos recursos na manipulação e muitos cremes prontos agora que também buscaram essa inspiração científica com produtos que realmente fazem uma diferença, como esses que eu citei: iodeto, cafeína, hialuronidase, mentol,
São cremes que vão ajudar um pouco na queima da gordura, estimular a circulação. Cremes que se massageia 1 minuto, não mais que isso, porque ninguém tem tempo. Mas o efeito que uma coisa estimula a outra, né, Cláudia? Quem acabou de fazer 1 minuto de massagem com creme que comprou especialmente para isso, provavelmente não vai ter coragem de comer um pacote de bolacha inteirinho em seguida, né? Então já vai se estimulando a ter uma alimentação mais saudável, a fazer exercício físico, quer dizer, ter o conjunto de ações vai fazer diferença. E sabe o que eu estava observando? Quem um dia puder ter o privilégio de observar a Cláudia Tenório andando, caminhando, quem estiver por trás, eu tive esse privilégio agora há pouco, e é uma coisa interessante, parece que não é importante, mas a moça, quando ela põe um maiô, um biquíni na praia, ou uma sainha mais curta, um short, e ela está constrangida, ela está pensando na celulite, ela automaticamente assume uma maneira de andar mais acanhada, eu diria, e ainda põe mais em evidência os defeitos que todas nós temos. Porque quando a gente anda acanhada, mostra mais Mostra se tiver mais a defeito. celulite. Como é que eu ando? Eu não ando acanhada, não, ando apressada, Vale né? a pena mostrar. Ela tem uma assim. sabedoria. Como é que é? Tem assim? que pegá-la por trás. Atenção, quê? câmera. Você percorra Só um essa pequeno... doutora, gente. Percorra um pequeno trajeto, Eu vou por de favor. novo ali, eu vou de novo ali. Prestem atenção, mas não vejam o bumbum, que realmente chama muita atenção. Oh, meu Deus do céu. Porque é o que vai ali se movimentando com graça, né? A graça é a beleza em movimento. Mas vejam os joelhos dela, como andam próximos. Ela junta os joelhos para andar. É isso? É isso. Olha! Agora ela tá andando um pouco mais acanhadinha. Agora eu tô. Vou andar do meu jeito mesmo. É assim que eu ando. Faz de conta que você está sozinha, que então não tem vambora, ninguém vamos andar. Ela aproxima os dois joelhos. É verdade, eles quase que se esbarram. Quase que se esbarram. Ó. Esse é o segredo. Quem quiser imitar a maneira elegante das moças legal. quando passam, não ande com os joelhinhos separados. Tente juntá-los o mais possível. Imediatamente, a celulite, se houver, ficará mais disfarçada, porque chamar-se-á, os mesóclises, chamar-se-á atenção para os pontos, para pontos estratégicos. Quando se junta o joelho, o bumbum se destaca. Olha! O movimento fica mais harmônico e praticamente os olhos dos observadores se deslocam das áreas de celulite. Gente, olha que dica boa! Olha lá! Isso é uma estratégia óptica. Gostei! Para disfarçar. E esse andar que eu estava vendo ali, ela não sabia que eu estava observando ali no meio da redação. E ela naturalmente, isso deve ser berço, deve ser coisa que ela já aprendeu com a mãe, a andar com os joelhos unidos. Isso é muito interessante. E eu vejo às vezes as moças, que você nota quando a moça está um pouquinho acanhada, ela puxa, se o vestido é mais curto, ela puxa para baixo. Outro conselho, você pôs a saia curta, agora aguente, não fique puxando. Senão vai ficar chato, né? Então você pôs, agora assuma. E ande com elegância, porque aí você disfarça a celulite. Se você estiver acanhada, andando, os joelhinhos separados, como quem pede desculpas, todo mundo vai reparar na celulite. Então, gente, ó, coragem, bora, tá bom? Deixa eu começar com as perguntas, porque tem muitas. O Rodrigo veio com a placa aqui falando que tem muitas perguntas. Então, vamos para você ser respondida aí. Boa tarde, sou Marília de Ouro Preto, Minas Gerais. Quero saber que tipo de creme posso passar nas mãos. Pode ser o mesmo que eu uso no corpo? Qual o princípio ativo deve ter? Mudamos, não vai ser só celulite. A produção agora já peneirou umas perguntas para mim. Então, ok, vamos lá. Os cremes para as mãos, é claro que o creme para o corpo realmente é encorpado e a consistência até pode se adaptar muito bem para as mãos. Ativos em destaque, a ureia. E talvez a única coisa seria que não há filtro solar num hidratante para o corpo, possivelmente se você estiver exposta ao sol, não esqueça também de passar no filtrinho, se o creme não tiver filtro, né? Perfeito. Quer continuar com as perguntas? A gente já terminou o assunto da celulite? Porque eu passei achando que eram de celulite A as celulite, perguntas. outras coisas que se usam são, como até foi destacado aqui,
na sonora que vocês mostraram, é os medicamentos via oral. Então, por exemplo, coisas até que não tem nenhum problema, derivadas da centelha asiática, asiaticoside, que ajudam a drenar os líquidos que se acumulam nessa região. E tratamentos mais sofisticados envolvem os equipamentos de radiofrequência, que são os que mais têm ação de radiofrequência intensa, que conferem uma certa firmeza maior na pele e com isso dissolvem também, conseguem dissolver aqueles nódulos, porque a celulite é quase como um mingau um pouco empedrado e que teria que se pôr na panela de novo. Faz tempo que você não faz um mingau, hein, Mingau Cláudia? de maisena. Um mingau e para dissolver aqueles empedrados do mingau. A radiofrequência faz isso. Além de dissolver aqueles nódulos de celulite, ajuda a dar firmeza na pele para que a pele haja como uma cinta, escondendo o celulite. Por exemplo, por que a mocinha de 18 anos não se queixa tanto de celulite como a de 28? Porque já houve uma certa perda de colágeno, que aos 18 anos o teor de colágeno é muito alto. E mesmo a mocinha sendo gorduchinha, ela tem uma pele tão firme que quando ela anda, não balança. E a moça de 27, 28, que inclusive muitas vezes está até com o corpo mais bonito, mais delineado, a cintura mais fina, ela já sabe como caminhar, aprendeu com a Cláudia Tenório, sabe se arrumar, já fez mais ginástica do que a de 18, e ela até se moldou mais, mas ela pode notar uma leve flacidez, porque ela já perdeu um pouquinho do teor de colágeno, e aquilo faz com que a celulite apareça mais. Aumentando a firmeza da pele, a aparência da celulite também melhora. Perfeito. O que a gente não falou foi da questão hormonal. Isso também interfere, né? Sim, acontece que o hormônio feminino dá todas as características positivas, né? Tão buscadas pelas mulheres. É a aparência bonita, harmônica, a cintura fina, a distribuição típica da gordura do corpo feminino. E até nós estávamos comentando aqui antes da menopausa, as mulheres se queixam muito da celulite. Após a menopausa, outros problemas vêm, mas a celulite tende a melhorar, mas com a reposição hormonal praticamente se eterniza-se o problema da celulite. A reposição hormonal tem uma série de vantagens, inclusive a firmeza da pele, mas ela mantém a tendência da distribuição de gordura, em compensação dá mais firmeza, né? O mundo é aquela dança, aquele equilíbrio difícil. Tem perdas e ganhos em todas as situações, ganhos, mas né? o mais importante é que a gente está ganhando sempre quando a gente ouve a doutora Lígia Cogos. Eu volto aqui já. Então não Segura aí. Agora a gente volta aqui e agora perguntas e respostas, né? Vamos lá. A turma está me mostrando plaquinhas de que tem muitas perguntas, muitas respostas e que tem perguntas sobre celulite, mas que tem perguntas também variadas como aquela que eu acabei fazendo. Sim. Então vamos na linha aqui que estão chegando e a gente vai tentando ajudar todo mundo, combinado? Vamos combinar. A Neide, ela mora em Caraguatatuba e ela gostaria de saber sobre melasma, se existem novos tratamentos a laser a respeito do melasma. Ela pergunta, o melasma não tem cura, é verdade? Não, tem. Já se avançou muito no tratamento do melasma e nem sempre os lasers são a melhor solução, porque se a Neide for moreninha, né, uma brasileirinha mais típica, morando em Caraguatatuba, veja a importância do lugar. Claro que ela anda mais ao ar livre do que alguém que more em São Paulo e viva num escritório. Então é preciso, além daquelas medidas que todos já sabem, do uso de filtro solar diariamente, existem os tratamentos que, com o melasma, é preciso haver um equilíbrio. A descamação, a remoção do pigmento da pele, mas de uma maneira não tão agressiva para que a pele não responda com a produção de mais pigmento. E, ao mesmo tempo que se usam os clareadores, é preciso colocar nas fórmulas substâncias calmantes que inibam a produção reacional de melanina. Porque é comum que as pessoas que têm o problema de melasma
também se hiperpigmentem com qualquer picada de inseto, por exemplo, ou com uma queimadura no fogão, porque esses organismos, esse tipo de pele mais morena, mais dourada, muitas vezes usa a própria melanina como fator de cicatrização. Então, faz parte da cicatrização, da regeneração da pele dessa pessoa, a ida de melanina para o local. Então, quando se entra com uma medida muito agressiva, como um laser, sem antes haver um conhecimento da pele, um tratamento prévio de preparação, pode haver até um efeito rebote, haver uma piora do melasma. O que eu gosto muito de fazer é, além das fórmulas com ácido retinóico, hidroquinona e corticoides misturados na fórmula, né, para evitar essa reação que às vezes um próprio produto que descama pode causar, a microcauterização, que é um método clássico de baixo custo, em que já se testa a reação de pequenos pedaços, de pequenas regiões da pele a uma agressão um pouco maior, a luz pulsada e os lasers, sim, os lasers fracionados, quando sobraram pequenas porções do melasma que ainda não se teria conseguido remover. Os peelings também, peelings médios, profundos, não tão profundos para o melasma, porque pode haver o efeito rebote. É diferente o tratamento de cicatrizes de acne, por exemplo, e do melasma. Nas cicatrizes de acne até pode-se usar lasers bem potentes. No melasma é preciso ter um cuidado, quase que enganar o organismo para que ele não reaja com mais melanina. Olha lá, interessante, tem que prestar muita atenção, tem que ser um tratamento planejado, bem planejadinho. Sim. Procure uma boa dermatologista. Aqui o Sidney, ele é do Rio Grande do Sul. Ele gostaria de saber se é necessário ficar no escuro total após passar o ácido retinóico 1%. De modo algum. Aliás, não precisa ficar no escuro de modo nenhum. Nem se privar do uso do computador ou da televisão, como se falava antigamente, ou das luzes do escritório. Precisaria ser uma luz muito quente, muito próxima, o foco precisaria estar muito próximo. Ácido retinóico é algo muito usado, tanto em consultórios dermatológicos, como para alguns pacientes até se prescreve uma dose a 1%, basta usar filtro solar se for ficar exposto. Perfeito. É para usar todo dia o ácido retinóico? Não, isso de acordo com cada pele. Cada pele vai reagir de um jeito. E a dose em que a pessoa está usando, né? Ok. Aqui a pergunta é da Elisângela, ela é de Pará de Minas. Ela diz, tem um filho de 14 anos, ele é magrinho, mas tem estrias no meio das costas, perto da coluna. Tem tratamento para acabar? Pois ele tem vergonha de ficar sem camisa. Olha só, são as estrias provavelmente horizontais que aparecem nos rapazes por causa desse estirão que eles têm, aumentam de altura de repente, magro, né? Mas é a distensão da pele no sentido vertical e aparecem as estrias horizontais. Tem como melhorar, sim, e até com coisas simples, com o uso de ácido retinóico, que um dermatologista prescreverá, e se não houver uma resposta satisfatória, pode-se usar os lasers, né, como o laser fracionado, Starlux, por exemplo, de ponteira 1540, com ótimo resultado. Muito bem. A pergunta agora vem de Novo Hamburgo, da Zanza. Ela gostaria de saber se celulite nos culotes podem melhorar com massagens. Até podem, realmente, porque a massagem, de certa forma, estimula a mobilização da gordura e favorece a drenagem dos líquidos. Além de ter um efeito psicológico que, se alguém está pagando para fazer uma massagem, indo 3 vezes por semana, não vai ter coragem de tomar uma Coca-Cola litro, né? E comer com uma pizza depois. Pode ajudar, sim. Muito bem. Mandar um beijo pra Tatiane Elisa. Ela tá sempre assistindo o programa, ela é minha massagista. Ela faz uma massagem bem boa, assim, forte. Massagem boa, essa massagem forte. Essa forte é boa? Então tá bom. Às vezes deixa até um hematominha. Tá no caminho certo, então estamos no caminho. Bom, vamos lá. A Ana, de Fortaleza, ela diz, estou na pré-menopausa e as celulites aumentaram, o que fazer? É interessante, muitas mulheres sentem isso, um desequilíbrio hormonal, às vezes uma certa flacidez que acompanha a diminuição do hormônio feminino. E
fazer como fazem as que também não estão na pré-menopausa, exercício físico, controle da alimentação, uso dos cremes com cafeína, hialuronidase, tiomucase, mentol e falamos já, controle da retenção de líquido, planejando bem essa questão do excesso de sal ou excesso de um carboidrato que possa reter muito líquido, né? E pode lançar mão também dos equipamentos. A radiofrequência, como o Accent, funciona bem. Muito bom. Aqui a Thaís de Salvador. Gente, ela pergunta sobre urticária, então atenção a todos que têm esse problema, porque a resposta vai ajudar a todos também, que como a Thaís sofrem com urticária. Ela diz, tem urticária crônica e há quase 2 anos tomo remédio, o Ixizine, para aliviar a coceira. Tem algum tratamento que eu possa fazer para não usar mais esse antialérgico? A urticária é uma forma do organismo se defender de alguma coisa que o seu próprio organismo encarou como agressor. E às vezes se prolonga indefinidamente, se tornando a urticária crônica, que anos a fio atormenta alguém. Existem urticárias até que se desencadeiam por adrenérgico, como nós falamos, colinérgico, como nós falamos, como com exercício físico ou com a mudança de temperatura, não exatamente relacionada até a alguma coisa que comeu ou não. E o que os dermatologistas fazem, eu pessoalmente gosto muito de fazer isso, é um tratamento de desensibilização. Começa-se com um esquema de medicamentos para avisar o organismo que ele não mais está sob ataque. E depois vai se tirando lentamente os medicamentos, uma combinação de medicamentos de acordo com cada caso, se há o estímulo da temperatura, se aparece por causa de exercício, por exemplo, ou de estresse, ou de outros fatores, ou após o banho, às vezes acontece. E aí vai se desensibilizando num espaço de cerca de 4 meses, 5 meses, até que se possa retirar os medicamentos. Olha lá. Gente, procurando uma boa profissional, você vai encontrar o caminho. Olha que maravilha. Em relação à celulite, eu acho que a gente aprendeu bastante sobre ela, mas eu queria que a doutora lembrasse a todos, não é algo que a gente vai viver com ela para sempre. Então, quer dizer, uma das coisas boas da maturidade é que a celulite, se não fizer reposição hormonal, vai embora. É isso? Se não fizer. Mas a reposição hormonal tem muitos... Então, se fizer, ela vai conviver. Olha, sinceramente, a celulite pode melhorar muito com tudo isso que nós falamos, a ponto de não mais incomodar. E eu daria um último conselho. Por favor, nunca mencionem essa palavra na frente dos homens. Vamos manter segredo. Tem mulheres que cometem aquele crime de falar, quem tem mais celulite, eu ou aquela lá que está passando? Pois é, a doutora ali já falou que não é pra gente fazer isso nunca, não é nem só em relação à celulite, assim, eu vou ali do lado, veja se eu sou mais magra ou mais gorda, isso não, gente. Pecado mortal. É cada um se amando, se aceitando e vivendo a vida, se curtindo, né? Muito obrigada por estar aqui, muito obrigada agradeço, por ser Cláudia, tão maravilhosa com a gente, com todos os nossos telespectadores, viu? Até a próxima. E logo estarei. Ai, vem mesmo, vem rápido. Obrigada, doutora. Nossa, foi... A tua andadinha, pena que eu não pude ver como ficou na câmera. A andadinha foi uma coisa muito engraçada, eu não esperava por isso, não.